E aí, jovem, vamos estudar a lição? Claro que sim, estamos juntos nessa super sexta-feira, dia 1º de agosto. Um mês se foi, outro está começando e estamos perseverando no conteúdo e estudando a palavra do Senhor. Nesta semana nós abordamos aí muitos assuntos importantes relacionados às pragas que caíram por toda parte na terra do Egito. Mas se lembre, as pragas, elas foram locais, ok? Semelhantemente no Apocalipse, as pragas serão locais, porque se as pragas fossem derramadas por todo o mundo todo teria então sido sucumbido. Da mesma forma, as pragas no Apocalipse serão em caráter local, porque se forem mundial, todo o povo perecerá de uma só vez. Você percebe que as pragas não atingiram o povo de Deus. De igual forma, nos últimos dias da história desta terra, as pragas não atingirão os jovens fiéis ao Senhor. E aí, você está incluso neste grupo especial? Agora, a estratégia do pai da mentira é sempre a mesma, por isso que ele é chamado do pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. Ele sempre usa a palavra contrafação. E o que é a contrafação? Contrafação significa falsificação. Deus faz o milagre e o diabo falsifica alguma coisa semelhante para descredibilizar o milagre feito por Deus. Você percebe isso de forma muito evidente quando Moisés coloca ali a vara e, consequentemente, é transformada em serpente. Você observa a falsificação, a contrafação praticada pelos magos do Egito. E você percebeu isso? Mas você se questiona, mas por acaso o diabo tem poder para gerar vida? Porque duas serpentes vivas são vida, funcionam como vida. Então o diabo tem poder para gerar vida? Claro que não. Ele tem até um determinado poder, mas gerar vida é algo que pertence somente ao nosso Deus. O que aconteceu ali então? Quando você estuda a declaração de Ellen White, quando você estuda um pouco mais, você percebe que trata-se de uma ilusão, de uma contrafação. Aos olhos humanos, as varas tinham sido transformadas em cobras. E o faraó, em sua corte, acredita que isso foi exatamente o que aconteceu, mas não passou de uma grande ilusão. Nada havia em sua aparência para distingui-las da serpente produzida por Moisés. Embora o Senhor fizesse com que a serpente verdadeira engolisse as serpentes falsificadas, até isso foi considerado pelo faraó não como uma obra do poder de Deus, mas como resultado de um tipo de mágica superior aos seus servos. Qual é a conclusão? O diabo fez de tudo para descredibilizar o milagre praticado por Deus através do Moisés. Você acha que hoje é diferente? Claro que não, claro que não. Assim, a falsificação de Satanás cumpriu seu objetivo de tornar ousado os egípcios em sua rebelião e fazer com que Faraó endurecesse o seu coração. Olha o diabo alcançando o objetivo dele. Será que o inimigo está alcançando o objetivo dele na nossa vida também? Está amarrado em nome de Jesus, é ruim, hein? E se liga aí, ele bem sabia, Satanás, que Moisés, se quebrasse o jugo do cativeiro que estava sobre os filhos de Israel, que estaria prejudicando a obra futura de Cristo, porque Moisés prefigurava Cristo, o qual destruiria o reino de pecado sobre a família humana. E o diabo pensava assim, se eu regaçar o ministério do Moisés, eu vou comprometer o surgimento do Messias, vai dar ruim para ele. Porque Moisés é símbolo de Cristo que proporciona a liberdade do cativeiro, exatamente o que Jesus fará daqui a um tempo. Então toda a tentativa satânica de minimizar o ministério de Moisés era para atingir exatamente o ministério de Cristo. Somente evitar o livramento de Israel, mas exercer influência ao longo dos séculos futuros para destruir a fé nos milagres de Jesus Cristo. Era o objetivo do inimigo. Por acaso o diabo está conseguindo sucesso ao minar a tua fé nos milagres de Jesus e considerar que tudo não passou de um processo que pode ser imitado pelo mundo ou o poder de Deus não é algo tão grande ou expressivo assim? É sério que ele está conseguindo esse objetivo? Claro que não, né? Você está vigiando e orando, porque a tentativa do inimigo é levar os homens a explicar os milagres de Jesus, fazendo parecer que são resultado da habilidade do poder humano e, consequentemente, minimizar o ministério de Cristo. Mas minimizar o ministério de Cristo é algo que não está acontecendo na sua vida. Jesus está sendo exaltado e cada vez mais o milagre de Deus revelado através do seu ser.
Continue sendo bênção na mão do Senhor para propagar ao mundo o poder de Cristo. Ora comigo. Pai querido, é verdade que vivemos no grande conflito e é verdade que o inimigo deseja minimizar a obra de Jesus. Mas em nossa vida, tua obra não vai ser minimizada, teu nome será exaltado cada vez mais. Nós permitimos o acesso do teu Santo Espírito ao nosso coração. Transforma a nossa vida num palco para a manifestação da tua glória e tua vontade em nome de Jesus.